colocar em pé em nome de Jesus? Pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 4. Para ficar mais fácil, 1 Samuel fica antes de 2 Samuel. Oh, glória! Se ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, aí você pode ir no índice também, não é vergonha também. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 4, no verso 1. Ok? Nessa época os filisteus saíram à guerra contra os israelitas, saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Verso 3: Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que, Senhor, deixou os filisteus nos derrotar? Ou nos derrotassem? E acrescentavam: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu coisa dessas. Ai de nós, que nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Verso 10: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Ofni e Finéias, dois filhos de Eli, morreram. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra para o Senhor, Deus. Ela é tua, Deus. Que ela fale conosco nessa noite e que gere frutos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então nós temos um texto que não é um texto muito fácil. Às vezes a gente vem ao culto achando que o texto que vai ser lido vai ser um texto que você ganha, um texto que o povo de Deus está ganhando, um texto que diz que amanhã você vai dar tudo certo, que hoje foi difícil, mas amanhã vai aparecer o dinheiro na conta, amanhã vai dar tudo certo. E às vezes não é isso que o Senhor quer falar, porque a vida cristã não se trata, da palavra de Deus, não se trata em ganhar, ou na maioria das vezes não se trata sempre em ganhar. Existe esse dia, mas existe o dia do aprendizado, e a gente não aprende só quando ganha. Você já parou para prestar atenção nisso? Muitas vezes nós aprendemos mais quando perdemos do que quando ganhamos. Vou te dar um exemplo muito claro. Na empresa onde a minha esposa trabalha, uma moça que entrou há pouco tempo, ela se acidentou semana passada de moto, e acabou machucando, perfurando o pulmão, está com um dreno, e o braço soltou o ligamento e tem que operar. Mas quando ela entrou, podia ter feito o plano de saúde, mas como é jovem, falou: não vou fazer, pagando R$80 por mês, não quis um plano de saúde, e agora está dependendo do SUS, e está lá ainda, e não foi operada. Aí ele perguntaram: mas por que você não fez o plano? Ah, não, mas ia descontar.
Não tomou conselho, é muito jovem. Aí as pessoas estão se preocupando, começaram a fazer um movimento para tentar ajudar ela. Eu falei para minha esposa, falei, você tenha certeza, nunca mais ela vai perder a oportunidade de ter um plano de saúde. É duro falar isso, porque a gente não quer falar, porque você não quer ser duro no momento de dor, certo? Você não quer ser duro, falar, ó, tá aí, por que você não fez o plano? Não tomou conselho, a gente aprende. Então, o povo de Deus, ele saiu para a guerra aqui, queridos. E o texto fala que, se você ler a Bíblia, no Novo Testamento todinho só fala desse povo filisteu, o povo que tinha um perrengue com o povo de Israel. O tempo todo você vai ver tem um filisteu no meio. E aqui o texto, o capítulo, até onde eu li, no verso 10, o povo de Deus tomou uma taca. Muitos morreram, foram para a guerra e perderam. Você observou isso? Está escrito no texto. E aí, diante disso, eu quero levantar alguns aspectos com relação a isso. Quais foram as causas verdadeiras que a gente pode apurar no texto para que isso ocorresse? Mas eu quero que você já de antemão comece a observar o que eu quero dizer hoje com essa palavra. E o título dessa palavra é: e agora, quem poderá nos defender? É lá do Chaves mesmo. Você assistiu? Eu assisti muito, 800 episódios, assisti todos. Se você não assistiu, você está muito chato. Você não assiste coisa legal. Mas há salvação, fica tranquilo. Amém? Então assim, são 3 causas, 3 coisas que começam para que o povo de Deus pudesse perder. E que muitas vezes nós vamos observar, por que muitas vezes nós estamos perdendo? Às vezes nós temos tudo para ganhar, queridos, mas nós perdemos. Isso acontece muitas vezes. 1 Samuel, vamos lá no verso 2. Eu não sei se você gosta de folhear a Bíblia, mas hoje você vai andar. 2:12, diz bem assim, 1 Samuel 2, no verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. 13. Nem cumpriram os deveres do sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e do sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Olha o sacerdote que vai junto com esse povo interceder. Está pior que o povo. Se o sacerdote é aquele que cuida, querido, e se ele está totalmente errado, que benefício pode trazer para alguém? É porque a gente costuma achar que as pessoas não erram, mas todos estão passíveis de erro, queridos. Mas tem gente que gosta de ficar no erro. E nós temos então um povo de Deus querendo ir para a guerra com 2 sacerdotes que estão totalmente errados. Se você ler a história de Ofni e Finéias, eles vão morrer depois lá na frente. Eles, além de pegar daquilo que era a porção do sacerdote, eles estão colocando a mão lá, eles levavam mulheres para ficar naquele lugar. Eles estão totalmente errados. Eles são totalmente contra os princípios de Deus. No entanto, que se você for um leitor da palavra, o Senhor fala para Eli: se conserta e conserta a sua casa. Ele não dá jeito, ele cai da cadeira, que é o pescoço, e morre. E os 2 filhos são mortos também. É porque a gente costuma falar de um Deus só do amor. E aí a gente acha que é um lindo romance. Mas nós estamos falando de coisas sérias, queridos. Existem coisas que nós não podemos brincar. Então nós temos sacerdotes que levam o povo à batalha, que estão totalmente errados. E esse é uma das primeiras, essas são uma das primeiras causas para que eles tivessem perdido a batalha. Aqueles que deveriam zelar pela palavra não estavam zelando. Olha a segunda causa, 2:22. Já diz lá, 2:22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam e todo Israel. E se eles deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. O pai também sabia, mas não fez nada. O pai sabia que os filhos
que eram sacerdotes junto com eles, eram auxiliares, depois eles se tornariam sacerdotes responsáveis. Ele sabia do erro, sabia do problema e não fez nada também. O terceiro aspecto, nós vamos lá no 3, 11 e 14. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Ofni e Finéias morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu na linha de batalha até Siló, e com as roupas rasgadas e com terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentada em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Verso 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Olha outro erro acontecendo aqui. Ele sabia, ele tinha que tomar ciência e não fez nada. Não tomou as medidas necessárias. Quando a gente tem conhecimento daquilo que Deus requer de nós, querido, nós não podemos vacilar com aquilo. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. E aqui que eu quero que você preste atenção. Quando eles pensam na arca, se você observar na história, na Bíblia, fala que a arca ela representava a presença de Deus, certo? Então o povo de Israel tinha esse costume. Só que presta atenção, se você prestar atenção no texto, quando eles falam da arca, que eles perdiam, que eles tinham que trazer a arca, observa que não houve um arrependimento. Eu tenho ciência que eu estou errado, que eu fui para uma guerra, eu estou perdendo, mas eu penso, vamos trazer a arca vai fazer ganhar. Houve arrependimento? Então, quando chega no acampamento, e que eles falam tudo isso, a arca está lá numa cidade chamada Siló, não está com eles, e não houve nenhum tipo de arrependimento. Houve uma técnica: vamos trazer a arca, automaticamente a arca está conosco, a arca representa Deus, nós vamos ganhar. Com as coisas de Deus, não adianta a gente usar as técnicas para que a gente possa agradar a Ele. É como se eles estivessem usando a arca como se fosse um super-herói. Qual que é a função do super-herói? É aquele cara que tem muitos poderes, e que através desses muitos poderes ele gera justiça, não é? Assim, ele salva as pessoas, ele livra dos malfeitores, ele faz tudo e as pessoas ficam gratas. Ou em outro momento é como se fosse um amuleto, algo que eu uso, que me traz um sorte ou proteção, e eu me livro daquele mal. Isso é acreditar nos super-heróis ou em amuletos, mas não estou falando em arrependimento. Observe. Então, o super-herói ele é sempre algo fictício. A gente já sabe disso. Ele é aquele que voa, que tem extrema força, que tem senso de justiça, que serve ao bem, que protege os fracos e oprimidos, que tem no geral habilidades extraordinárias, que sempre faz o bem. E eu vou te provar que eles estavam nesses dois pensamentos: ou nós vamos trazer o super-herói arca, ou nós vamos trazer o amuleto arca. Vou te provar na Bíblia. Olha só, quando a gente vai lá nesse mesmo texto, Samuel 4, olha o verso 7. Isso para os filisteus. Os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu coisas dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Eles falaram que eram os deuses, eram os súperes, aqueles que têm poder. Nossa, e agora? São os deuses deles. Nós estamos falando dos ímpios, eles são. Mas olha aqui que o povo de Deus fez. Olha no verso 3, lá em cima. Ele fala assim: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor nos deixou e deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Houve arrependimento? Não, se nós estivéssemos usando isso aqui, nós vamos vencer.
Aí com 2 sacerdotes que faz tudo errado. E com ninguém pensando que o Deus vivo é aquele que faz as coisas e eu tenho que andar correto. Você já parou para prestar atenção quantas vezes a gente faz assim? Agora eu vou longe. Eu estava estudando essa palavra. E quem já assistiu aquele filme? Agora nós vamos bem longe. Aquele filme A Múmia. Já lembra desse filme? A Múmia. O pessoal faz lá um negócio lá e aí ressuscita a múmia e tal. Tem uma cena que a múmia está se reconstituindo, que ele aparece, ele vai em cima de um cara que estava ajudando a pessoa lá, e aí de repente ele começa a tirar uns amuletos assim, e pega tudo que é amuleto, e de repente ele pega um símbolo dos hebreus, que seria a estrela de Davi, e ele fala, aí a múmia não mata, ele fala assim, a língua dos escravos. O que acontece, gente? Às vezes a gente faz isso, a gente está usando as coisas como um amuleto. Não pense você que se você sair daqui da igreja, depois do culto com a Bíblia na mão, você não pode ser assaltado. A Bíblia não é um amuleto. Você já foi em um lugar que a Bíblia está aberta lá num salmo? Ninguém lê, aquela página está lá para lá de amarelada. E se você toca nela, tem gente que fica ofendida se você tirar ela daquela marcação. A Bíblia, se não for lida, é um livro comum. Acredite no que eu estou falando. A Bíblia lida é boca de Deus falando com você. Senão não adianta, querido. Como que eu vou aprender a palavra se eu não leio? Pensa comigo, é o manual. Você compra um móvel, se você não sabe montar e se você não for no manual, vai dar errado. Se você vive uma vida cristã e não lê, você não lê o manual, então você não sabe. Então você pode cair nas ciladas de achar, vamos levar o amuleto. Pensa, gente, a arca era a presença de Deus. Mas espera aí, diante da presença de Deus, o povo tomou uma surra e morreu. Cadê Deus então? Se lá era a presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Não, onde que estava Deus? Se eu estou diante de Deus, nós perdemos. Diante de Deus você já bateu. Quem que já bateu o carro? Ou já bateram em você? Quem que já fez um negócio que perdeu dinheiro? Quem que já perdeu dinheiro? Quem que já perdeu emprego? Só falei ruim, né? Vocês estavam diante de Deus? A palavra de Deus diz que Ele está em todos os lugares, está vendo? Diante de Deus a gente fez mau negócio. E parecia que era bom, não é? O pior é quando parece que é bom. Quando parece que é de Deus, você se dá mal. Mas não tomou conselho, não pensou, não analisou, fez no ímpeto, vou fazer porque é bom. Não consultou outro que tinha que consultar quando é casado, então fez sozinho, se lascou. Não é assim? Mas Deus não estava aí? Estava, querido. Você está vendo como são as coisas? Porque a gente lê a Bíblia e fala assim, mas você já deve ter pensado assim, porque eu já pensei, mas eu admito por você. Esse povo de Israel é difícil demais, se fosse Deus tinha que dar um ataque em todo mundo, acabar com tudo logo e começar do zero. Você já pensou assim, não já? Eu também já pensei, mas esse povo de Israel é eu e você. Porque a gente acha assim, mas onde que estava Deus, que nós perdemos? Vamos lá buscar a arca que agora nós vamos ganhar. Vamos só entregar o dízimo e a oferta e vai dar tudo certo. Deus vai falar comigo, mas eu não preciso orar. Ele vai chegar e vai falar, faz isso, meu filho, faz aquilo. Parece que Deus é o GPS, é o Waze, é o Maps. Não, queridos, se não tem diálogo com Ele, Ele não vai falar com você. Mas Deus não fala comigo. Mas se você não tiver tempo para querer falar com Ele, até um tempo atrás eu acreditava que eu não ia falar em línguas. Não ia de jeito nenhum, queridos, não ia mesmo. Porque não rolava. Eu morria de orar e não dava. Aí um dia eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu estava aqui e o pastor Roberto falou assim, falando no meu ouvido, tá aí, tá na sua boca, é só falar. Eu pensei comigo, fala o quê se não tem nada na minha boca, só a língua e os dentes. Pensei comigo, ele, pode falar. Eu pensei assim, falar o quê? Não rolou naquele dia, mas de jeito nenhum. Eu fiquei lá, todo mundo desandou, falou, eu falei, tá de brincadeira, Senhor. O pior é quando você é mais velho, tem um pequeno que está falando, você fala assim, desse tamanho já fala, eu não falei nada. É porque a gente não aprendeu ainda. Percebe? Não se trata da sua idade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, é o relacionamento que nós temos com Ele. Então, eles queriam ou um super-herói ou um super amuleto, para que aquilo desse certo. Não adianta vir um cara lá e você pegar e mostrar a Bíblia para ele, não resolve nada, queridos. Ela tem que estar aqui, para que de repente, você quer ver, eu vou contar
Um dia nós estávamos trabalhando em São Paulo, nós fomos assaltados. Nós ficamos de refém algumas horas. Quando o cara falou assim para mim, foi muito engraçado. A minha mãe não gosta que eu dou exemplo dela, mas não vai ter jeito. Aí o cara pegou a TV, botou para fora e está com a arma na mão. A minha mãe falou assim, mas você vai levar minha televisão, você está de brincadeira. Naquela época, início dos anos 2000, a única coisa que você podia assistir na TV era algum programa de televisão que nós que era R.R. Soares, só que tinha na TV, né? Não lembro. Aí ele falou assim, eu vou deixar de assistir o culto e você vai levar minha TV? Aí o ladrão falou assim, com a arma na mão. Ops, traz aqui a TV da tia. Pode trazer. Aí o cara falou assim, não, vamos levar. Ele falou, não. Você vai mexer com esses crentes, o negócio é o seguinte, lá vai dar um trem errado para nós lá na frente. Devolve. Tia, ninguém vai mexer com a senhora aqui não. E com a arma na mão, e roubando a gente. E todo mundo de refém. Profissionais. Certo? E estava lá, olha aí. Ela falou algo que gerou algo, queridos. Olha aí, não está usando como sortilégio. É o relacionamento que você tem, que você está falando de Deus ali. E foi conversando. Eu acho que se o cara ficasse mais algumas horas, ele ia largar de roubar. Né? Mas você tem que ter relacionamento, que se não tiver, você vai ficar morrendo de medo de morrer ali. Não estou dizendo que isso não seja normal, nós somos seres humanos, temos medo, não estou dizendo isso. Mas nós não podemos usar a palavra como sortilégios, como esperando vir um super-herói. Presta atenção, querido, nós esperávamos, ou muitos esperavam, ou muitos se decepcionaram nesse final e início de ano, com as eleições, esperando que ia vir um super-herói com a capa verde e amarela, e falou assim, super brasileiro, tirarei vocês da mão dos inimigos, oh meu Deus. Se a própria palavra diz que ele não divide a honra dele com ninguém, por que nós estávamos esperando alguém fazer algo por nós? E aí eu vou mais longe. Quantas vezes a gente orou pelo nosso país? Eu vou falar só de mim para não ficar sem graça. Antes dessas eleições, eu 1 ou 2 vezes orei para alguém que é do governo, é muito. E agora? Percebe? Você acha que Deus ia deixar a glória dele na mão de um homem? Mas nós esperamos um super-herói. E ele não compareceu. Muitas vezes nós estamos nos comportando como o povo de Israel, esperando alguma coisa, um super ou um amuleto para que nós pudéssemos vencer. E o Senhor não vai fazer isso. A Arca da Aliança representa a presença de Deus entre os homens, que estava esquecida lá em Siló. Ou seja, eles largaram a presença lá e foram adiante e queriam que Deus fizesse alguma coisa. Queridos, todas as vezes que você for fazer algo, que você esqueceu a presença dele lá atrás, e se der errado aqui, pense assim, eu quebrei a cara porque eu quis, porque a presença ficou lá. As ordens ficaram lá, o conselho ficou lá, e agora não adianta você reclamar. Mas Deus, não adianta você usar o versículo, o choro pode durar uma noite, você vai estar todo lascado no outro dia se você fez algo errado. Simples assim. É que a gente quer enfeitar para ficar bonito, para mexer com a gente, assim, né? Para ficar confortávelzinho. Você entende? Então, a Arca da Aliança ficou lá em Siló. Quando deu tudo errado, eles lembraram de Deus. A arca, a presença já não tinha que estar com eles para eles poderem vencer? Percebe, queridos? Muitas vezes nós nos comportamos como crianças. A gente veio para o Evangelho, a gente aceitou Jesus, a gente tem um manual, mas se comporta como aquele que não sabe nada e espera que tudo dê certo. Não é assim, querido. Não é assim. Deus não faz assim. Então, a aliança, eles pediram a arca, mas não houve um pingo de arrependimento. Imagina, morreu um monte de gente e ninguém se arrependeu. Ninguém se tocou, pô, esses 2 sacerdotes estão fazendo tudo errado e nós não trouxemos a presença. Ninguém pensou assim, cara, nós temos que arrepender. Ninguém pensou isso. Ninguém. O texto não diz que eles oraram, o texto não diz que eles clamaram, o texto não diz que eles pediram a Deus justiça, apenas eles lembraram que a arca estava lá em Siló. É muito difícil. Sem a leitura da palavra, então, piorou, queridos. Muitas pessoas agem assim, como o povo de Israel. Só lembra que Deus existe quando tudo dá errado. Aí vem aquela frase, né? O bom é que eu cheguei no fundo do poço, agora só tem um lugar para ser que era para cima. Você quer chegar no fundo do poço para depois você olhar que é para cima um negócio? Não dá, queridos. Não dá para a gente pensar frase feita de Facebook. É bonitinho, mas às vezes não funciona. O que nós temos que fazer é clamar. O que nós temos que fazer é arrepender.
Não se engane, hoje, nessa data de hoje, todos nós temos algo a arrepender, queridos. Todos nós temos algo a dizer ao Senhor. Todos, sem exceção. Todos. Você sabe o que significa a palavra Siló? Siló significa desconhecido. Aliás, tem algo desconhecido na Bíblia, mas é uma interpretação que eles fazem que seria um lugar de paz, ou lugar de descansar. Então eles deixaram a presença lá no lugar de descanso e vieram para a guerra para quebrar a cara. Olha só. Olha quando a gente faz coisas sem conselho de Deus. Olha quando a gente faz coisas sem presença de Deus. A gente deixa lá Deus lá, no lugar de paz e de descanso, e eu venho para a guerra para quebrar a cara. E depois eu quero que tudo dê certo. Se a gente olhar aqui, cada um for revelar o que aconteceu, querido, tem muita coisa que já aconteceu. A gente já fez muita coisa que deu errado. Certo? E aí você pensa assim, puxa, mas... não é? Ainda tem aquela frase que diz assim, que às vezes tem coisa que a gente tem que experimentar para saber que não é para a gente, não é? Mas até quando que a gente vai ficar assim? Não pode. Não temos condições de ficar assim. Se a arca representa a presença de Deus, então eles perderam a batalha porque eles não tinham a presença, eles não estavam com Ele. Deus estava lá em Siló, no lugar do descanso, e eles estavam lá no lugar da guerra, sem a presença. Todas as vezes que nós não tivermos a presença deles, nós vamos ser como os sacerdotes que achavam que estavam fazendo certo, se beneficiando de várias coisas, estando lá até no ofício de Deus, mas totalmente errado. Por que às vezes as pessoas estão na igreja e ela não cresce espiritualmente? Por que ela não se desenvolve? Por que às vezes as coisas não mudam? Parece que passa 10, 20, 30 anos, a pessoa está lá, está do mesmo jeito. Porque de fato ela só está ali. Ela vê a arca lá, ela vê a presença lá, mas não muda nada. Não é isso? Quando você para ter uma conversa franca, você tem hora que você fala assim, você ouve da pessoa um tipo de conversa que você fala... Quer ver uma coisa que eu acho muito estranho? Você pegar alguém... e você fala sobre algumas coisas de textos da palavra, a pessoa não sabe nem na onde que está esse negócio. Ou nem saber, ele só viu um vídeo no TikTok de alguém que pregou, ele achou tão bonito que achou que era bíblico. E aí é assim. Fica assim, de pregação em pregação, ou partículas de coisa, e não aprendeu nada. Você percebe? Se nós temos a possibilidade de estarmos com Ele, de estarmos na presença dEle, de estarmos junto, aprender dEle, às vezes a gente não aprende. E Ófine e Finéias estavam assim. Eles estavam lá só fazendo errado, conduzindo um povo que largou a presença no descanso e na paz. Cara, brincadeira, gente. Não é? Foi fazer o que queria. Eles fizeram o que queriam fazer e depois eles achavam que, oh meu Deus, quem vai nos proteger? Ah, a arca. Botou a arca aqui e vencemos. Se não tiver arrependimento, querido, não tem transformação. Se nós não nos arrependemos dos nossos maus caminhos, não há transformação. Mas você pode pensar, eu nunca andei tão correto na minha vida. Já passou por isso? Eu já passei, de pensar assim, mas Deus, eu nunca andei tão certinho. E aí é nessa hora que Deus fala assim, mas ainda tem muita coisa para consertar. Tem um cara chamado Jonah Edwards. Leia um livro, Heróis da Fé. Se eu fosse você, lia. Tem ele inteirinho, audiobook no YouTube. Jonah Edwards, a pregação, o sermão dele mais conhecido é pecadores na mão de um Deus irado. A gente sempre espera o amorzinho, né? Mas não veio esse dia o amorzinho. E quando ele vai pregar, eles falam que Jonah Edwards passou muitos dias orando, e quando ele vai pregar, as pessoas começaram a se arrepender na medida que ele ia pregando, porque parecia que o prédio balançava, eles estavam com medo de morrer. Eles começaram a se entregar ao Senhor, porque achavam que era o último momento deles. Na mesma sequência tem um cara chamado John Wycliffe, que vai pregar, e o dia que ele está pregando, na hora que ele está pregando sobre arrependimento, alguém grita lá no fundo da multidão, um grito horrível, a pessoa cai morta, e ele não para de pregar, e cai outro, e as pessoas começaram a morrer. E o pessoal falou assim, está morrendo gente, e ele não parou de pregar, mesmo que as pessoas estivessem morrendo, e ele estava pregando sobre arrependimento. É forte o que eu estou falando para você. A gente tem que se arrepender. A gente tem que largar dos sortilégios, a gente tem que largar. É que nem você vê o crente falando que é crente e aí depois ele quer consultar o horóscopo. É a mentira mais bem contada, sabia? Porque as estrelas não estão em nenhum lugar, então não tem constelação dessa forma para ser um horóscopo. É mentira. É mentira, querido. A gente vem
A gente vem carregando uns sortilégios no meio. É fita de algumas cores. Presta atenção, você vê nos carros, você vê nos pulsos, você vê em algumas coisas que vão nos prendendo. E a gente, em vez de acreditar, a gente deixa a Bíblia aberta lá. Quer ver a roleta russa que o crente faz direto? Vamos tirar aqui um negócio de versículos do dia, né? Aí você tira lá, morrerás e não viverás. Ah não, esse aqui não é de Deus, não, vamos pegar outro. A prosperidade virá, Senhor, virará. Isso é roleta russa. O que é roleta russa? Inventaram essa brincadeira, colocavam uma bala no tambor de uma arma, girava na cabeça. Se tem bala, morre, se não tem, fica vivo. Quem tem coragem? É isso que o pseudo-crente faz com a Bíblia. Vamos abrir aqui, o Senhor vai falar comigo. Morrerás hoje. Ah não, esse aqui Deus não falou não. Nós temos que ser maduros. Passou o tempo de criança. O apóstolo Paulo falou, quando era criança, andava, falava, fazia tudo como criança. Mas agora eu não sou mais criança, agora eu tenho que aprender que a vida do adulto, ela é diferente da vida da criança. Então eu tenho que aprender com os meus erros. Onde estava Deus cada um daqueles erros? Será que eu tenho me arrependido de andar uma vida tão independente? Será? Olha que Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Preste atenção, querido. Deus é tão justo que até com aquele que é errado, que é ímpio, Ele é justo também. Se ele fizer certo, Ele tem a bênção do certo. Mas nós que dizemos que somos dele, nós temos que andar cada vez mais, esmerar em querer conhecer Ele, para que eu possa melhorar. Não é eu pensar assim, esse cara faz cada vacilada, né? Esse irmão aqui é difícil demais, olha aí o jeito dele. E de repente Deus está falando assim, para de reparar os outros, é você. É você. Sabe aquela... Em vez de responder uma resposta dura, só coloca ok. Não adianta dar respostinha no story do WhatsApp, ou colocar lá uma respostona no Facebook. O Senhor não te chamou para ser alguém de opinião. A palavra do Senhor diz, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você não vai criar roda, você só vai imitar. Percebe? E o que imaginou imitar a Paulo? Paulo significa pequeno. Eu vi uma aplicação dessa palavra muito interessante. E ele era de estatura pequena. Você já reparou que não tem ninguém que fez tantas coisas, lógico, fora o Senhor, que fez tanta coisa quanto Paulo? Porque só quem é pequeno dentro de si pode dar espaço para aquele que é grande crescer. Quantas vezes nós somos muito cheios de nós mesmos, independentes, esperamos que um super-herói de capa, ou se ele tiver capa vermelha, colã azul e cueca por fora, é o Superman. Ele não existe, querido. Esses dias eu postei bem assim, o meu super-herói não é deste mundo. Eu cansei de falar, e eu sou professor de história, e aí essas coisas de política, as pessoas perguntam, os alunos perguntam, é muita polêmica, muita coisa. E eu quis postar isso aí, eu falei, o meu super-herói não é desse mundo. O Senhor não divide a sua glória com pessoas. Você pode ser o melhor servo, Ele não vai te dar a glória. Mas nós podemos reinar com Ele. Nós podemos estar diante da presença dEle e estar sem Ele. Mas nós podemos estar diante da presença dEle e estar totalmente enraizado nele. Quando eu entendo que eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Quando eu entendo que aonde que o Senhor estava quando eu fiz isso, Deus. O que eu fiz? Começa a analisar, Deus, o que o Senhor me quis me ensinar com isso. Pior que a gente só para pensar quando tudo está ruim. Quando o desemprego bate na nossa porta, quando a doença bate na nossa porta, quando tudo dá errado, a gente começa a pensar do jeito certo. Mas será que nós vamos ter que perder a batalha para começar a perceber que nós deixamos a presença lá no lugar do descanso, enquanto eu devia estar com Ele? Quando o texto fala assim, quando o texto diz lá que nada nos faltará, o texto bíblico está dizendo assim, não te faltará perrengues, não te faltará situações, não te faltará guerras. Ele está falando assim, não vai faltar nada, só coloca a rede e sonha, lindo. Eu sou o seu Deus. Não é assim que o Senhor fala. Não vai te faltar nada, nenhum perrengue, nenhuma situação. Mas se eu estou com você, o troço está caindo, querido. Mas eu estou certo que vai passar, que vai passar, que vai dar certo. Porque a fé não consiste em a gente ver e ver que está dando certo. Consiste em ver tudo errado e acreditar que vai dar certo. Nós andamos na contramão.
Então nós não podemos deixar a presença lá em Siló, a presença lá no descanso e na paz. Nós temos que estar com essa presença para que dentro de nós haja paz e haja descanso, querido. Você já parou para prestar atenção? Todos os anos onde eu trabalho, já tem muitos anos que eu estou lá, eu fico vendo assim, a gente sempre chega no final, acho que não é diferente em outros lugares. A gente pensa assim, vai começar a vir um facão, né? Vai ser mandado embora. Aí você coloca só lá, hoje em dia é assim, né? Saiu do grupo, querido, certeza, foi mandado embora. Não é assim? Saiu do grupo, ó, fulano saiu do grupo. Fulano saiu do grupo, você fala, foi, e você está ficando, querido. Presta atenção, se não é Deus. Por quê? Só que seu rosto bonitinho você vai ficar lá onde você está? Você acha que você não é substituível? Começa a atrasar para você ver. Não rende não para você ver. Com toda a sua beleza, você vai embora para sua casa. E Deus está nesse negócio às vezes. Sabia? Às vezes eu falando assim, eu queria que você confiasse mais. Eu queria que você desse mais testemunho. Então vou ter que tirar o celular porque você não deu testemunho nenhum. E agora para você ir para outro lugar para você dar testemunho. Somos nós que andamos na dependência dele, querido. Eu não vou segurar muito mais a gente. O Senhor, Ele não vai agir quando nós esperamos um super-herói, quando nós usamos a palavra de amuleto, ou quando nós estamos no nosso trabalho e não damos um pingo de exemplo. Não adianta não. Você quer passar no perrengue, tá? Quando os pais não corrigem os filhos. Sim, queridos. E é em amor, tá? Em amor. O Senhor não vai agir em seu favor no desemprego se você não deu testemunho, tá? Porque se o Senhor é justo, você está dizendo que é crente e chega lá, dá mais trabalho que os outros. Eu já vi empresário falando assim, não dou emprego para crente, porque eles dão trabalho demais. E eles acham que qualquer festividade na igreja eu tenho que dispensá-lo, porque ele é o lindão e ele tem que ir para a igreja, tem que ficar desempregado. E Deus olha lá do céu e fala assim, você deveria ter que trabalhar, você tem que honrar. A minha palavra diz que você tem que honrar o seu patrão como me honra. E aí? Vai trabalhar, vai fazer o seu papel. Como que a gente vai crescer sendo assim? Achando que a gente pode dar jeitinho nas coisas, achando que isso será um sortilégio? Não é assim. O Senhor não vai fazer dessa maneira. Provérbios 28:3 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Se esse povo aqui nesse texto tivesse ajoelhado e falado, Senhor, nós deixamos o Senhor lá atrás, nós nos arrependemos, Deus, porque nós deixamos a paz e o descanso lá e caminhamos por nós mesmos. Se eles tivessem feito isso, querido, eles tinham ganhado a guerra. E quantas vezes nós nos encontramos lá na frente, depois está tudo errado e a gente ainda insiste. E a gente tem uma mania, eu não sei se você pensa assim, às vezes a gente passa assim, a gente fica questionando a Deus porque algo não deu certo, mas você não sabia nem onde Deus estava quando você quis fazer aquilo. Você fez só da sua cabeça e depois você fala, Deus, e aí? Se a gente largar a presença vai dar errado, queridos. Eu não estou dizendo com essa palavra e não quero te desanimar, porque a palavra ela é boa nova, mas às vezes ela vem para nos confrontar, queridos. Ela vem para mexer conosco, para dizer assim, ei, acorda, você está achando que você está vivendo aonde? Você não é Alice no País das Maravilhas, não. É fictício isso aí. A vida real tem suor e sangue. O evangelho é feito de esforço. E cada um de nós não tem alguma coisa para esforçar. Então, se nós não escondermos os nossos pecados, se nós confessarmos, nós alcançaremos a misericórdia. E é óbvio que não adianta pedir perdão hoje e fazer amanhã errado. E com o passar do tempo a peneira vai passar por nós, mostrando quem é e quem não é. A máscara vai cair uma hora e às vezes pode ser muito feio o que vai acontecer. E aí Deus, isso também é justiça de Deus, sabe? A gente percebe o que tem acontecido. Se quisermos ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas, e além da presença, porque às vezes nós estamos diante da presença, mas não participamos dela. Porque quando eu pego o texto que fala lá, e nada me faltará, você acha que é só love? Vou te falar, a casa caiu pro teu lado. Não é assim. Não foi. Porque pensa comigo, queridos, você já parou para pesquisar como cada um dos apóstolos morreu? Pesquisa depois e aí você vai ter ciência. Você fala, caramba, nossa, nós estamos muito bem, hein? Ninguém aqui precisou ser crucificado. Ninguém aqui perdeu a cabeça. Tá todo mundo inteirão. Passou Covid, estamos aí na área. Deu tudo certo. Alguns pegou, ficou meio para lá, mais para cá, mas tá aí firmão.
Percebe? E eles só tiveram perrengue, mas creram e entregaram suas próprias vidas. Hoje, uma crítica que fazem, a gente fala: Senhor, estão me perseguindo no Facebook, falaram que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu não sou do Senhor. Vai chorar por uma frase de Facebook. O Senhor, acho que Ele olha lá em cima e ri, cara. E ri, só pode. Aí você fala: Deus não faz isso não. Vai ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que o Senhor pega os soberbos e ri deles, porque sabe que eles vão cair. E eu não estou querendo trazer o apocalipse não, querido. É só para a gente encarar a coisa como ela é. Isso aqui não é brincadeira, é algo sério. Se nós nos arrependermos e acreditarmos que Deus, Ele pode todas as coisas, nós nos arrependermos e deixar os nossos maus caminhos, escute o que eu estou te dizendo: o nosso Deus será suficiente. Você sabe o que é algo suficiente? É algo que você tem, que você não precisa de mais nada. Não estou dizendo que você não possa querer o carro zero. Não estou dizendo que você não possa querer a boa casa, a viagem na praia, fazer isso. Não é isso. Mas que aquilo que está dentro de você é tão suficiente que as coisas elas vão surgir. E se elas não vierem, querido, tá ótimo. Esses dias eu estava falando, acho que o meu cunhado, ele falou que trabalhou naquele hotel Odara e os carros que ele dirigiu. Aí ele falou assim, falou da Porsche, falou da Lamborghini, falou da Ferrari, e eu tô a curiosidade para saber como tira o trem do lugar. E todo mundo lá, os manobristas, ia correndo para pegar aquele carro mais top, né? Aí a gente tava assim, né? Quem gosta de veículo já fica todo animado para saber. Queridos, de repente a sua bunda nunca vai sentar numa BMW, só num VW. E olhe lá. Só que se a paz estiver aqui dentro, tá tranquilo. Se chegar a BM, vai ser ótimo. Mas se chegar só o VW, tá tranquilo. Percebe? Percebe? Eu estou falando algo prático, querido. Algo prático, sabe por quê? Às vezes a gente vive muito filosofia. A gente filosofa demais e a palavra ela é prática. Presta atenção, você vai fazer um curso na faculdade, você leva de 4 a 5 anos. Aqui você converteu e leu, está habilitado. Ou você acha que precisa ser um pastor para pregar? Que tempo que aqueles homens, os apóstolos tiveram? Andaram 3 anos com Jesus. Não tinha o negócio escrito ainda, estava rolando e ele tinha que lembrar. E aí, o que você me fala? Fora a Torá, obviamente. Percebe como era prático? E a gente fica aí filosofando demais. É óbvio, isso não exime a gente de estudar. Ok? Não estou dizendo isso. Mas, quando nós entendemos que Ele é suficiente, nós não vamos deixar a presença lá no descanso e na paz, porque nós estaremos lá no descanso e na paz, querido. Vai por mim, querido. Esses últimos tempos têm sido dias difíceis. Eu contei um testemunho aqui semana passada. Passar por uma questão, quando o médico fala assim, quando você tem ciência, mas quando você ouve da boca do médico é diferente. Ele fala assim, você sabe que não tem cura. Não vou dizer para você que não dá um impacto, mas eu posso dizer para você, eu não me preocupei nem um segundo. Há um tempo atrás, eu levei meu filho, que o Pedro, ele nasceu, o parto foi feito em emergência, porque a Dani estava com pré-eclâmpsia. E aí a Dani teve umas situações que ela teve que resolver, e eu falei assim, nossa, alguma coisa a criança acaba tendo, porque foi pesado. Nós levamos o Pedro para fazer alguns exames, e o médico falou, deu um diagnóstico lá. A Dani me ligou, estava no trabalho, ela estava sem chão. Aí ela falou assim, o médico falou isso, e que pode acontecer isso, aquilo. Cara, deu uma bomba em cima de mim. Quem é pai sabe que se você puder tirar qualquer coisa do seu filho e colocar em você, você faz tranquilo. Se você não tem esse pensamento, você não é pai, não é mãe. Desculpa te falar. E eu até falo assim, se um filho não muda, um pai, um homem, uma mulher, nada mais muda. E aí quando veio aquilo, ao mesmo tempo, o Senhor falou assim para mim assim, lembra daquele texto, Marcelo? Agora é a hora da prática. Lembra aquele texto que os apóstolos falaram, vira a criança defeituosa, e falou assim, quem pegou Jesus? E o Senhor falou assim, nem ele, nem os pais deles, mas para que fosse manifestada a glória de Deus. E aquele ficou dentro de mim. Eu entrei no banheiro, estava dando aula, subi, desci, entrei no banheiro e fiquei assim, Senhor, para que fosse manifestada a glória de Deus, para que fosse manifestada a glória de Deus. Aquilo veio me dando uma paz, eu falei para ela assim, para que fosse manifestada a glória de Deus, descansa. Na outra semana eu estava em casa, e aí assim,
eu lembrei daquilo e fiquei pensando, mas a gente estava sofrendo pelas possibilidades, não só pelo que é. E aí me deu um desespero, eu entrei no quarto chorando, eu sou muito chorão. Eu entrei no quarto e ela estava dormindo, ele também, eu comecei a chorar em cima dele. Fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser do meu filho se eu faltar? Olha só, cara, nem tem negócio, nem tem. E eu fiquei pensando, mas o que vai ser do meu filho? Ele não vai ser rotulado, ele não vai viver uma vida assim ruim. Eu não aceito isso. Deus, fiquei naquilo, eu chorei, eu apanhei ele de lágrimas. E eu falei para ela, falei assim, ora comigo, porque eu estou fraco. E eu fiquei pensando, Deus, eu não estou duvidando do Senhor, mas eu sou carne e o Senhor entende que eu vou fraquejar, Deus. E eu não estou aguentando, Deus. Eu confessei, Deus, eu tenho medo. E eu fiquei chorando ali, e foi uma meia hora chorando. Depois eu levantei e falei, Deus, eu já chorei o que devia chorar. Agora chegou a hora de ser prático, vamos entender o que está acontecendo. E acabou, queridos. O Senhor não chamou crianças para servi-lo, no sentido da batalha, queridos. Ele chamou a mim e você que temos consciência. Meu pai diz um ditado que fala assim, que o crente tem que ter couro grosso, queridos. Sabe o que é isso? É suportar as batalhas. E quando não tiver, queridos, se apoie em alguém. Lembra que a palavra diz que quando você for fazer algo, não vai em um só não, vai em dois. Sabe por quê? O dom de um completa o outro. Não é só para ajudar a levantar, não é só para estender a mão, mas é assim, eu tenho alguém, ora comigo aqui que hoje o negócio está pegando tão assim. E não fica pensando que é só você. Porque se você pegar os índices da pandemia, sabe quem mais sofreu? Quem mais morreu foram os pastores. Não só da própria pandemia, porque não tem amigos, porque não pode contar qualquer coisa para as pessoas, porque tem gente que não suportaria ouvir o que eles passam. Isso aqui não é para deixar assim, é só para você entender que todo mundo vai passar um perrengue, queridos. Mas não deixa a presença lá em Siló, não deixa o descanso e a paz, anda nessa descanso e a paz. Vai acontecer coisas, mas se você tiver o descanso e a paz, queridos, você vai passar. Gere dentro de você um arrependimento. E eu quero encerrar essa palavra hoje. De repente não é o que você veio esperando ouvir, queridos, e parece clichê o que eu vou dizer aqui. Quando o pregador fala que ele está pregando, ele prega assim, ele pregando para ele. Porque muitas vezes você pensa assim, mas como eu vou falar algo que eu ainda não vivo? Você sabia que Deus não espera que você viva alguma coisa para que você possa falar aquilo? De repente você fala do milagre, mas não aconteceu esse milagre. Eu vi uma pessoa falando bem assim, falou assim, fulana, vamos lá em casa, que o meu marido, evangelista, pregador, não sei lá, deu todos os predicados, ele vai estar esperando a gente para jantar. E chega lá, ela falou, vou pegar a Bíblia dele. Aí ela entra no carro, cadê ele? Não, ele já está lá em casa. Quando chega lá, o homem vem cabaleando de bêbado. E ela falou assim, se ele está bêbado, ele é evangelista. É sim, porque eu já estou falando que ele vai ser. Eu olhei aquilo e pensei assim, nossa, eu preciso ser um pouco mais crente como essa mulher. Olha o testemunho dela. Não caia nessa falácia de dizer assim, não, eu não vivi ainda, como eu vou pregar? Não consiste nisso, porque se você tem fé, já aconteceu, querido. As pessoas podem não saber, mas já aconteceu, porque a fé consiste em você se colocar diante de Deus e já acreditar que aconteceu e viver aquilo e ponto. Por mais que as pessoas não acreditem, você não precisa que as pessoas acreditem, que elas tenham fé para você, desde que você não largue lá para trás a presença daquele que pode todas as coisas. Se esses homens e se essa sociedade brasileira tivesse se arrependido dos seus maus caminhos, nós poderíamos estar melhor. E aí você pensa, são os políticos? São aqueles que têm o poder na mão? Não, é a igreja de Cristo Jesus que precisa se arrepender, queridos. Nós precisamos fazer um pouco mais. As pessoas têm que olhar para nós e querer estar aqui. Gandhi, quando morreu, ele falou assim, eu não poderia ser cristão. Mahatma Gandhi, ele falou, por quê? Porque eu não conseguiria me comportar como eles se comportam. Pesado, né? Quer dizer que os que ele conheceu não davam um testemunho suficiente para que ele quisesse largar o hinduísmo e passar a acreditar num Deus, em Jesus. Percebe como nós precisamos estar mais na presença? Para finalizar, querido, se nós tivermos um Deus suficiente, nós teremos isso. A palavra Deus significa infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária, fim último de tudo,
que existe. Ou seja, Ele é. Se nós tivermos Ele, nós teremos tudo. Se nós andarmos longe dele, nós teremos derrota. Cabe a você a decidir hoje. Eu gostaria que você ficasse em pé. Quando na palavra de Deus diz assim: escolhe, pois, a vida, porque nós temos escolha, querido. O Senhor nos deu liberdade para escolher Ele, mas você pode também não escolher. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e o Senhor fala assim: venha para o descanso e a paz. Você não precisa de um super-herói nem de um amuleto. Você só precisa relacionar com essa presença. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, a glória é toda sua, Deus. Eu sei que essa palavra não é fácil e ela vem direto no meu coração, Deus. Que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, Pai. Que nós possamos entender que o Senhor é suficiente, Deus. Ah, Deus, se nós passarmos a entender que o Senhor é suficiente, nós não colocaremos a nossa esperança no emprego, Deus. Nós não colocaremos a nossa esperança num filho. Nós não colocaremos a nossa esperança em situações, em coisas. Mas nós estaremos no descanso e na presença. Se nós estivermos no descanso e na presença, nós teremos tudo, Deus. Que o Senhor seja o nosso descanso e a presença, Deus, que é o nosso tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. 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 Amém? Você possa guardar essa palavra no seu coração. Que nem sempre vai ser fácil, queridos. Mas sabe o que forja o caráter do crente? São as situações que nós passamos. Para encerrar, eu quero te contar um pequeno testemunho, rapidamente. Teve um dia uma pessoa falou assim, a pessoa já era pastor, e o Senhor falou para ele assim: você vai casar com uma moça, e eu vou te mostrar que moça que é. E ele já era pastor de uma igreja, pequena igreja. E quando aquela moça entrou, e o Senhor falou assim: você vai casar com aquela. Aí ele falou: mas Senhor, ela quase não vem no culto, como que eu vou casar com uma mulher que não está nem envolvida na obra? Ele falou assim: você vai casar com ela, calma, eu vou te mostrar quem é ela. E um dia ele conheceu ela, as coisas foram acontecendo, isso era propósito de Deus. E ele ficou sabendo por que ela vinha poucas vezes ao culto. Em casa era assim, o pai dela falou assim: você não vai ser crente, mas se você quiser ir, você pode ir. Cada vez que você for, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Por isso ela aguentava ir uma vez por mês na igreja, porque ela tinha que recuperar da surra para conseguir ir no segundo culto. E aí quando ele viu aquilo, ele falou: é Deus, eu vou aprender muito mais com ela, porque eu, mesmo sendo pastor, eu ainda preciso aprender muito mais. Queridos, eu não estou dizendo que a caminhada é fácil, mas eu não estou dizendo também que é só tragédia. Não é isso que eu quero dizer com essa palavra. Eu quero chamar você e a sua atenção para um arrependimento genuíno. Não deixe a presença para trás, porque se nós tivermos a presença, nós vamos passar por essas circunstâncias, mas virão os dias alegres, virão os dias que nós sorriremos, porque sabe o que a palavra diz? Que aqueles que esperam no Senhor alcançarão. A palavra do Senhor diz que guerras, rumores de guerras e várias situações vão acontecer, até que Ele venha resgatar a sua igreja. E se nós estivermos firmes, sendo a igreja do Senhor, todo mundo vai noticiar, na internet vai estar em todos os lugares, aquele Deus sentado no seu trono e falando assim: agora chegou a hora, nós vamos largar tudo, não teremos que fazer mais nada, o Senhor vai nos levar para o nosso lugar. E quem vai? Aqueles que estão firmes esperando, guardando essa presença dentro de si e fazendo o seu melhor, querido. Faça o seu melhor do jeito que for, querido, mas não se esqueça, não largue a presença lá, porque um super-herói não vai vir, o amuleto não vai dar certo. Só a presença dele, esse relacionamento com ele, que nós somos vencedores. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.